Começa agora na Campina FM, Mercado Campina, um jeito simples de tratar a economia. Agora são 12h mais 10 minutos, como eu disse, hoje é terça-feira é dia do quadro Mercado Campina Entrevista, é dia de você conhecer um pouco mais sobre a história por trás de um empreendimento de sucesso aqui da Rainha da Borborema. E a história hoje tem muita história para você conhecer. Nós estamos recebendo aqui o Tadeu Pereira, empresário publicitário da tradicionalíssima JTP Publicidade. Tadeu, muito boa tarde, bem-vindo aqui à Campina FM. Antes de mais nada, dizer que é um prazer muito grande recebê-lo. Boa tarde a todos os ouvintes da Campina FM, boa tarde a você, Lenildo, a meu amigo Fernando, meu eterno amigo da Associação Comercial, grande aquisição da rádio, viu? Estão de parabéns. De viu? peso, né? E outra coisa, para tirar, eu acredito que ele deve ter dado um trabalho danado para poder vir para cá, porque o bicho é muita tarefa, é muito peso em cima disso. Mas estamos aqui, vamos conversar um pouquinho sobre a história da JTP, né? Vamos ao túnel do tempo, Tadeu. Há quantos anos começou essa história? E me parece que antes do Tadeu da JTP tem um outro Tadeu aí por trás de toda essa história. Vamos lá pro começo, como é que foi? Rapaz, tudo começou, eu tinha 15 anos de idade e fui trabalhar na Rádio Borborema. Naquele tempo, a Rádio Borborema, ela funcionava ali onde hoje é o Calçadão. Tradicional rádio, né? Ali era aquele tempo, era Humberto de Campos, Joselito Lucena, Zé Bezerra, Amaury Capiba, no tempo... Hilton Mota. Mas eu não peguei isso aí lá não, Fernando. Não foi de meu tempo, não. Deodato Borges, Genésio de Souza. E eu entrei lá na rádio naquele tempo, a Flórida lá embaixo, e a gente deu uma trabalhada lá um determinado período. E de lá eu fui para a Central de Rádio e TV, não sei se vocês se lembram disso. A Central de Rádio e TV foi justamente onde começou a TV Borborema, entendeu? A Rádio Borborema era ali no calçadão, onde a gente fala hoje, e existia um andar vazado do edifício RIC, onde foi instalada a TV Borborema. Aí com a TV Borborema, eu trabalhei na TV Borborema, na Rádio Borborema, que eu era a parte de atendimento. Naquele tempo não era atendimento, era corretor de publicidade, certo? Aí naquele tempo trabalhava eu, Zé Bezerra foi quem me ensinou tudo, Estênio Mozart, que era filho do Zé Bezerra, né? Aí tinha Tavares, da Vitória Regia, quer dizer que Tavares vocês devem ter conhecido, que Tavares faleceu até agora, faz um ano, 2 anos. Aí tinha Zé Vasconcelos, Severino Quirino de Farias, chamado, se lembra, Fernando, de Severino Quirino? Fugãozinho Jacaré. Aí o que acontece? Dentro daquele meio ali dentro, Tavares naquele tempo tinha aquela amplificadora na Marcial Pinheiro, onde ele fazia carnaval. Era uma coisa bem interessante, era muito criativo, porque não existia o meio de comunicação como existe hoje, né? Para você ter uma ideia, naquele tempo a gente gravava a gente não, eu era um menino naquele tempo, 15 anos, 16 anos, e eu achava muito interessante. E como eles trabalhavam, Ronaldo Eloy, Marco e Múcio Albuquerque, eles trabalhavam na parte de gravação, com acetato em 78, e você gravava, e eles gravavam na hora. Se errasse, não tinha negócio de consertar, não tinha uma edição, não tinha nada não, entendeu? Ô Tadeu, então você entrou lá, fazia o trabalho, era de venda de publicidade? Não, eu entrei lá pra fazer café e lavar banheiro. Sim. Entendeu? Porque eu era muito novo, e minha irmã Arnides, ela trabalhava lá. Aí minha mãe, muito inteligente, minha mãe disse, não, Tadeu, bota Tadeu lá para fazer qualquer coisa para ele se tornar um homem trabalhador. Não, aquele negócio do povo antigamente que tinha uma sabedoria muito grande. E eu ia para a rádio, ficava lá sentado, naquele tempo o sonho de qualquer um chamava máquina de datilografia. Meu amigo, o cara tem um curso de datilografia, era o tampa, né? E tinha lá Marcos, Marco Pezão, que era filho de Amaury Capiba, e tinha Zé Humberto, que era filho do Zé Luiz da borracharia. Aí Zé Humberto, nesse período, eu aprendi a fazer datilografia. Meu amigo, era um orgulho fantástico, eu já com 15 anos, já batendo na máquina de datilografia, aprendi a fazer o trabalho dos meninos. E com isso, ele de vez em quando descia para tomar um pingado na Flórida, e eu ficava fazendo o trabalho dele. Quando ele chegava, eles corrigiam, né? Tava tudo certo, e eu aprendi a fazer o trabalho dele. Para mim foi fantástico,
Mas chegou um período que Zé Humberto foi obrigado a ir para fora de Campina. E eu assumi o lugar dele, né? O mais interessante, um detalhe que eu gosto muito de contar nessa história é que eu recebia um prolabore, né? Toda semana eu recebia um dinheiro. Minha irmã era caixa, era Arnides. Só que depois de uns 10 anos, eu fui saber que esse dinheiro minha mãe dava a minha irmã me pagava e eu devolvia para minha mãe. Você está entendendo? Em resumo, a rádio foi me contratar oficialmente na carteira quando eu tinha 15 ou foi 16 anos. Mas eu já estava bem familiarizado, né? Só que eu comecei justamente o quê? O pessoal servindo um cafezinho, ajeitando, aprendi com o amado da datilografia e depois aprendi a vender. Que foi da parte de venda onde surgiu tudo, né? O vendedor nasceu antes do publicitário. Rapaz, não existia publicitário naquele tempo. Vamos ser bem honestos. Naquele tempo era restrito, não tinha informação. O cara que puxava mais ideia com relação a isso, um dos homens mais inteligentes que eu não tive, trabalhei com ele, mas não tinha intimidade com ele, que eu era muito novo, chama Rosil Cavalcante. Forró de Zé Lagoa. Porra, se você escutar, se você pegar um arquivo de Rosil e escutar os jingles que eram feitos na época, tá certo? Bazar Elétrico, Caranguejo, é um negócio fantástico. E não tinha criatividade de nada não, era um lápis e um papel e a criatividade em cima, entendeu? Outro cara que eu admirava muito, que escreveu Bom Dia Pra Você, era Deodato Borges. Ele botava um papel na máquina sem nada e parece que ele tinha quando tava faltando 15 minutos pro programa que ele começava a fazer a crônica. Eu não sei como era o negócio daquele não, ao vivo, né, no ar, aquele negócio. Mas são pessoas geniais, né? Geniais que eu digo no sentido de criatividade. Porque você não tinha internet, você não tinha nada. Até para você escutar uma rádio de fora, a Globo, um negócio desse tipo, tinha que ser um rádio desse tamanho, né? Um troço. Era muito diferente hoje da turma que se chama publicitário. Naquele tempo a gente chegava, conversava com o cliente, via a necessidade que ele tinha. Naquele tempo só tinha 3 veículos de comunicação. Eu digo 3 veículos de comunicação, que é rádio, jornal e a televisão que estava iniciando. Porque naquele tempo a gente pegava as imagens da TV, uma TV de Recife, uma TV Tupi de Recife, TV Jornal do Comércio. Era um negócio desse. Você está falando naquele tempo. De que tempo nós estamos falando? 50 anos atrás. É muito tempo. Perfeito. Tadeu, dizendo a alegria de estar conhecendo a sua história e a história da JTP, o que foi que te motivou a abrir a agência de publicidade? Fernando, a agência de publicidade surgiu com a chegada da TV Paraíba. Naquele tempo eu já tinha um volume de vendas muito bom, entendeu? Muito bom mesmo. Não era que fosse um melhor, não, era porque não tinha muito concorrente. O mercado estava aberto, a gente fechava os negócios, não tinha inflação, todos os contratos que a gente fechava eram um contrato de 1 ano, meu amigo. Você imagina o cara fechar um contrato do ano e todo mês só receber a comissão dele. Era uma maravilha. Aí com isso, o que acontece? Marconi Góes me chamou no tempo. E ele mesmo foi quem me deu essa sugestão. Eu acredito, tá chegando a TV Paraíba, e você vende muito bem aqui pra TV Borborema, que foi no tempo de Maon, no tempo que tava naquele. E você pode botar uma agência. Botei a agência naquele tempo, comecei a trabalhar pros 2 meses, que é o que no tempo era o que tinha mais retorno financeiro, tanto para a agência, né, como era o lado da televisão, porque ele era mais caro, como também para o cliente, pela novidade de você estar numa televisão. Ô Tadeu, e entre esse meio termo aí do nascimento da JTP e o menino que entrou servindo café lá na TV, lá no rádio, como é que foi que nasceu? Até eu brincava que o vendedor nasceu antes do publicitário, mas aí quando é que de fato você nesse meio termo passou a caminhar para publicidade? Como é que nasceu essa história da sua vida? Deixa eu ver se eu consigo decifrar mais ou menos a coisa. Eu trabalhava na parte de roteiro. O roteiro a gente fazia mais ou menos hoje, como vocês estão vendo, com a modernidade, a programação toda aqui dentro. Quando eu fazia a parte do roteiro, era justamente os comerciais que eram vendidos. Assim, era vendido a Malharia Preferida, era vendido a Armazém de Compadre, era vendido a Jatobá, que era a Casa Sem Nome. E por aí,
Com isso, a gente começou a conversar com os donos, os proprietários da loja, porque deu 10 vezes, quais são os horários? Aí eu ia deixar os horários com o cara, e chegava, conversava com ele. E sabe, então, me incentivava muito a parte de fazer essas vendas. E a coisa foi fluindo, você tá entendendo? Eu tenho uma coisa que eu me orgulho muito, que eu, aos 17 anos, você imagina, 17 anos, há 50 anos atrás, eu tinha um carro, pô. Entendeu? Não era pra todo. Eu me lembro muito bem disso, porque eu não podia dirigir o carro, porque eu era de menor, né? 17, aí quando eu completei a carteira, eu tinha 18 anos, eu tirei a carteira. Mas você imagina, naquele tempo, uma pessoa já tem um carro, já tem um voo, não era um Fusquinha, né? Mas era o carro que tinha na época mesmo, era aquela. Aí essa parte do publicitário, ele foi surgindo de acordo com a tendência, o mercado foi crescendo. Vamos supor, na televisão, que você não tem nem, na televisão a gente trabalhava com slide. Não sei se vocês conhecem o slide ou não, ou já viu alguma coisa. O slide é uma fotografia que botava ele de cabeça para baixo, ele aparecia na televisão. Aí o cara ia, soltavam no jingle o comercial do cliente, e o cara bira, no caso, ele ia soltando o slide 1, slide 2, slide 3, para ir acompanhando a sequência do. Não era nada gravado, era um dependendo do outro, o acetato tocando e o slide funcionando. Letra 7, normógrafo, certo? Aí isso tudo foi parte da Afonso Boca de Cachorro. Afonso Boca de Cachorro foi um dos caras que fez muito comercial para televisão, mas os comerciais eram papel, meu amigo. Ele fazia a marca aqui, como está escrito aqui, aí fotografava, fazia o slide, botava ele tinha um laboratório em casa para fazer isso, e a coisa aí. Ô Tadeu, o que eu estou entendendo aí da sua história é o seguinte, ao contrário do que acontece na vida de muitos de nós, há quem planeje desde ali da juventude, com auxílio dos pais, olha, eu quero ser isso aqui quando eu crescer, aí pensa, aí vai, aí tem toda uma história. A sua história de vida foi tomando um rumo a partir da forma como os acontecimentos iam se desdobrando. Correto. Eu terminei meu curso, eu tenho uma formação acadêmica eu sou formado em administração. 79 e 1, repara o tempo. 89, 99, 2009, 2019, né? Só 40 anos. Que eu terminei o curso de administração. Só que quando eu terminei o curso de administração, que eu fui olhar quanto eu ia ganhar para administrar uma empresa de Fernando, por exemplo, certo? Eu ganhava 10 vezes mais sendo vendendo publicidade, meu amigo. Teve um período lá dentro que eu ganhava mais do que o superintendente. Em venda, me entenda bem. Um salário era um salário mínimo. Mas o volume de vendas que eu tinha era uma coisa muito boa, entendeu? Até uma coisa muito engraçada que existia naquele tempo é que me botaram para fora umas 3 ou 4 vezes porque eu não chegava no horário. Toda a vida foi ruim de chegar em horário. E nesse tempo de Tadeu, Lenildo, eu imagino que não havia vendedores de publicidade, né? Tadeu era exclusivo em Campina Grande, ele não vendia, ele tirava pedido. Não, mas na verdade tinha alguns. Mas acontece que os outros, eles eram meio acomodados, vamos dizer. Quirino, ele tomava conta mais das coisas do Sombrais, quando o Sombrais começou naquele tempo, tá entendendo? Aí tinha Tavares, ele tinha o estúdio dele, mas tinha os carros de som, tinha uns negócios de... Em resumo, Fernando, houve uma boa, existia uma boa facilidade na parte de venda, mas eu prospectava, né? Eu corria atrás, eu brigava atrás em relação a isso, entendeu? Eu tinha um faturamento alto, porque também tinha um chefe meu que era mal me cobrava só, bicho. Eu não era muito bonzinho não, porque eu gostava de tomar uma naquele tempo. Eu saía dizendo que a comunicação naquele tempo era muito, não existia, né? O telefone, sim, o negócio desse tempo. Aí eu já tinha os meus amigos, seu Macedo, que era pai de Capilé do Café Sport, Zé Braz Guimarães, do Café Sport era Zé Braz, do Café Diamante era seu Macedo. Aí eu ligava, seu Macedo, se perguntar ali que eu passei por aí e saí agora, mas eu era tomando um e pescando durante a tarde, porque não tinha muito o que eu acaba fazendo. Pois era um tempo bom. Bom, Fernando, antes de você fazer sua pergunta, só dizer para o nosso ouvinte, né? O ouvinte já percebeu até pela escalada que o JTP é exatamente do José Tadeu Pereira, né? Só pra gente dizer, faltou perguntar o nome da empresa, como é que surgiu, Fernando? Pois não, Lenildo... Deixa eu falar um detalhe, Fernando. O JTP surgiu justamente naquela onda que existia aquelas grandes agências, W Brasil, que era o Osta Oliveira. Isso. Duda Mendonça. Aí eu fui justamente no JTP porque a gente sempre se espelhava nas agências de fora, e o JTP foi justamente as iniciais, como existia a DPZ, como existia, entendeu?
É mais ou menos esse conceito. A JTP, Tadeu, quando iniciou, teve dificuldade para montar sua equipe de profissionais? O mercado de profissionais da época era difícil ou não? A JTP, quando começou, eu tive hoje ele é meu professor. O cara que começou lá na JTP e hoje é um dos maiores gênios que eu conheço na parte de criatividade. Eu digo na Paraíba, que se chama Emerson Saraiva. Emerson começou comigo, ele era meu sobrinho, né? Pra quem não sabe, era filho de Arnedes botou ele pra lá, ele tinha 14 anos, 15 anos. E Messinho começou por ali, mas Messinho deu aula a todo mundo. Messinho foi quem ensinou a parte de edição, a parte de produção, a parte de gravação, entendeu? Messinho foi e as outras coisas que tinha. Você fala em relação à parte de produção, a parte de produção naquele tempo não existia uma referência, você não tinha nada, você não tinha como você fazia os comerciais dentro de um determinado estilo, onde a finalidade maior era vender. Vendendo é o que podia acontecer, né? Liquidação. Tem uma loja em Campina Grande naquele tempo que ele fazia aniversário umas 10 vezes por ano, né? Que era a malharia preferida. Todo negócio ele inventava aí o outro fechava a loja na sexta e abria na segunda, né? Como se fosse uma nova loja inaugurando. Mas dava certo. Era exatamente o que eu ia questionar, Fernando, ao Tadeu. Como é que era a estratégia publicitária desenvolvida naquela época? Hoje a gente fala assim, publicidade é natural que as pessoas associem diretamente apenas à mídia. As pessoas pensam logo, um trabalho feito para o rádio, um trabalho feito para a TV, um trabalho feito para a revista, mas o publicitário de alguns anos atrás, na verdade, ele era um homem de uma visão e de uma perspectiva muito mais ampla de toda a estratégia que fosse possível e viável para fomentar e fazer o cliente vender bem, né? A visão era bastante macro. Ele fazia tudo, o publicitário, o vendedor, o publicitário, ele conversava com o cliente ele saía com a necessidade do cliente, ele fazia o texto, né? Do texto ele levava para o cliente aprovar, gravava, botava no ar e o resultado era fantástico. Porque não existia os meios de comunicação como existe hoje. Hoje você tem outdoor, você tem busdoor, você tem blimp, você tem as redes sociais que tem uma abrangência grande demais. Hoje a televisão está sendo engolida, né? Porque hoje nós temos mais de 100 canais. Qualquer pessoa hoje tem uma antena parabólica em casa que tem uma série de opções. E aquilo ali naquele tempo não existia essa divisão de mercado. Ou você botava no Diário da Borborema, ou no Jornal da Paraíba, ou no Gazeta do Sertão, como era mais uma coisa mais antiga, ou você tinha a Rádio Borborema, Caturité, a Caririera Max Música, né? Naquele estilo, tocava 3 músicas e um intervalo comercial, 3 músicas e um intervalo comercial. Não era uma rádio de venda, era uma rádio nivelada para um público, certo? E independente disso, você não tinha muitas outras opções de trabalhar, não. Publicitário José Tadeu Pereira, nessa história dos 30 anos da JTP, tá faltando você contar como se deu a participação de uma personagem importante nesse seu caminho, nessa sua trajetória, né? De doutora Jaira Pereira. Jaira foi meu braço direito, né? Toda a vida foi. Quando nós somos casados há quase 40 anos, e quando eu fui para abrir a JTP, Jaira foi, toda a vida ela foi quem administrou a parte financeira. Não é porque eu não gosto, não é porque ir para banco e ir para médica são 2 negócios que você perde tempo, meu Deus do céu, você perde o dia todo. E as notícias geralmente não são boas, em um e outro. Aí o que é que acontece? Jaira tem a paciência dela na parte de administrar, de resolver banco. Hoje um banco é fantástico, naquele banco não era dessa forma, era muito mais lento ainda com relação às coisas. E se acostumou aquele tempo que ela tinha de ir pro banco, de resolver, de fazer cobrança, de ver esse trabalho todo, eu ia cuidar da parte de vendas, entendeu? Não tinha uma concorrência como você diz, eu tirava pedido, mas eu tinha que tirar um bocado de pedido para ter um volume alto de negócio, Fernando, certo? E tinha uns clientes novos, é muita coisa que a gente, quando a gente lembra naquele tempo, quando chegou uma câmera VHS em Campina Grande, meu amigo, Afonso foi quem trouxe esse negócio, era uma coisa fantástica. A gente saía daqui para ir editar lá na TV de Colo, lá na TV Maceió, fazia edição lá. Eu saía daqui para editar
em Fortaleza, na TV Verdes Mares, pegava o ônibus de noite. Não era molezinha não também não, vocês estão pensando. Eu pegava o ônibus aqui 7 horas da noite, rodava a noite todinha, aí 8 horas da manhã tomava banho na rodoviária para economizar dinheiro, que a situação não era tão... Ia pra televisão, ficava lá até 5, 6 horas da tarde e de noite voltava para aqui com um bocado de fita, o Matic debaixo do braço, que é com gravações dos comerciais, daquele negócio todo, para ter aqueles efeitos, aquelas fadinhas. Não sei se você se lembra do tempo, tinha umas fadinhas ainda que botava que a bicha mudava de uma imagem para outra, entendeu? Ô Tadeu, a publicidade brasileira é consagrada no mundo todo, extremamente premiada, respeitada e reconhecida. Francamente falando, eu sei que eu estou falando como publicitário e é sempre muito difícil a gente fazer publicamente assim um julgamento público explícito do segmento em que a gente atua, mas a publicidade na Paraíba está no padrão da publicidade nacional? Tá. Nós temos bons profissionais na Paraíba, principalmente em Campina Grande. O grande problema que se tem da parte do publicitário é ele querer fazer o certo e o cliente querer o errado. Sim. Certo? Vamos tomar como base o seguinte: eu vou fazer uma campanha aqui para a Rádio Campina Grande. Aí eu preparo uma maneira de fazer uma gravação que é a mais... que vai vender mais, que é a mais boa. Isso me custa R$1.000. Mas ele quer que essa gravação aqui custe 100. Aí, em vez de a gente usar um bom locutor, usar uma ferramenta, eu tô falando de uma maneira geral, ele quer baratear o custo da criação para poder aumentar no custo da veiculação. É o grande erro. Estou falando no caso de rádio, mas isso se aplica muito à parte de televisão. Porque você quer fazer um comercial com qualidade, aí você tem que ver as locações, que não são uma, são duas, são três, são 4. Tem que ter os atores, que tem que ser pessoas que tenham boa experiência, que tenham uma boa fotografia. Lídia, por exemplo, que está aqui comigo, trabalha comigo há mais de 15 anos. E ela sabe muito bem, quando a gente apresenta um roteiro que tem um custo X, o cliente, não, isso aqui está muito caro. Não sabe ele que um bom comercial... o que ele está vendendo, que é a criação do comercial, é o que vai vender, não é a veiculação. Não, porque eu botei no Jornal Nacional, botei na novela das 20, botei no Fantástico e não vendi. Mas ele botou o que para o povo ver? Entendeu? É um erro que acontece, que o cliente sempre ele quer ser sabido. E o pior que agora é porque depois desses cursos de comunicação, todo mundo é criativo. E depois das redes sociais, que câmera custa R$2.000, todo mundo faz um filme e acha que aquele filme é o melhor do mundo. Tadeu, você acabou de abordar um ponto dessa nossa corrida no túnel do tempo. A gente tava brincando aqui antes de começar a entrevista, né, Fernando Soares, que o Tadeu tem que vir no sábado participar de um debate. É uma brincadeira com fundo sério, viu? A gente tem discussões a fazer e dia desses aí a gente vai fazer o Tadeu cair da cama bem cedinho para vir participar do debate de integração, porque são 2 horas, 6 horas da manhã, são 2 horas de programa pra gente entrar em alguns aspectos. Eu passo pro Fernando passar lá e ele acordar. É mais fácil ele não dormir, viu? Pois é. Como é que as novas tecnologias e as redes sociais afetaram o segmento da publicidade, sobretudo a partir de um ponto que você colocou agora e que é oportuno a gente trazer à luz. Hoje, em todos os ramos da comunicação, surgiram os curiosos que se passam por profissionais e que vendem uma imagem de que o serviço que executam, ele é tão bem feito, tão relevante, traz resultados como um serviço de fato profissional. Isso afetou mesmo? Como é lidar com isso no dia a dia? Vou fazer uma pergunta. Você trabalha no rádio há quanto tempo? Uma década. Fernando? No rádio há um mês. Não, mais experiência há mais de 20 profissional. anos. Pronto, aí chega... Fernando tá com medo de dizer a idade, chega né? uma pessoa Claro. que terminou um curso de comunicação e ele se acha que tem o mesmo nível profissional que você tem. Difícil, né? E você querer mostrar a ele que não é, mais complicado ainda. Mas ele se acha que ele tem, por ele ser mais novo, por ele estar mais antenado. O que eu procurei fazer dentro da minha área foi justamente trazer pessoas novas. Léo trabalha comigo na parte de criação, de filmagem, esse negócio todo. Mas Léo tem um curso de arte e mídia, Lídia tem um curso de arte e mídia, Léo tem um curso de jornalismo, fez uma especialização em redes sociais.
eu procurei me cercar das pessoas novas que entendem dessa área, para que eles possam me ajudar a desenvolver a parte de criação. A parte de vendas é comigo. Se eu trocar os times aqui dentro, não funciona, porque eles não sabem vender, nem eu sei criar, entendeu? Eu diria que eu saí da idade da pedra para a parte tecnológica. Tem coisas de redes sociais que eu não vou mentir a você, que eu não domino mesmo, tem que pedir orientação, e eu tenho a humildade, eu diria, disso aqui dentro, da equipe dizer não e não quer e tá errado, e eu dizer, tá certo, não precisa dar em mim não, eu concordo perfeitamente, porque eles têm mais tendência, têm mais experiência do que eu. Agora mesmo a gente contratou, como é o nome do menino, Lídia, que tá lá? Herbert tem 21 anos, né? Tá terminando o curso. 19? Pronto. Lídia é a mãe dele agora que tá cuidando dele. Lídia foi fazer um estágio lá com a gente, quando terminou arte e mídia, não foi? Tá há 14 anos, né, Lídia? Pronto, Léo. Quantos anos, Léo? Eu tenho 26. Não, pronto. Cria de Messinho. Messinho, manda um cara bom pra mim aí da tua equipe. Messinho, professor da universidade. Mandou o Léo, ele se destacou. Tadeu, tá mas você ainda está colocando a perspectiva dos profissionais que estão chegando, que ainda são jovens, que estão se formando agora, que estão em processo de formação, e a figura do Araque, que também está pululando hoje esse segmento. Araque? O Araque é aquela figura que não é sequer formado, ele não tem uma formação profissional, muitas vezes, me perdoem até a dureza do termo, a gente tem pessoas semi-alfabetizadas agindo hoje nas redes sociais, se dizendo publicitários e que estão fazendo campanhas publicitárias. O camarada que vai de porta em porta por um valor insignificante e irrisório para vender publicidade de rede social a preço de banana, em alguns casos quase que literalmente, e passar para aquela pessoa que aquela estratégia ela é tão eficiente quanto, por exemplo, eu chegar lá na JTP e tem o Tadeu com a equipe profissional por trás. É uma realidade que afeta, aliás, esse segmento que afeta o nosso segmento, né, Fernando Soares? A comunicação em geral, também das pessoas que sequer uma formação superior tem, que sequer uma qualificação maior tem e que acreditam que não precisa, que é dispensável. Brincadeira, velho. É por isso que a gente vê coisas que a gente tá vendo hoje por aí. Olha, primeiro, a única rádio que eu conheço em Campina Grande que não vende horário é a Campina Grande. O crime já começa de muito tempo. Qualquer um que tenha uma disponibilidade, ou que queira ser vereador, que queira ser algum cargo, ele compra um horário na rádio. Isso. Certo? Analfabeto ou semi-analfabeto, como você quer, fica à vontade, porque a maioria não sabe nem o que quer. Mas eu tenho um horário na rádio porque eu comprei esse horário na rádio. Isso é uma coisa antiga. Se você analisar, a maioria, com exceção de vocês, a maioria tem, não é porque eu estou no estúdio aqui não, mas a gente conhece a rádio que de 6 da manhã até às 18 horas os horários são todos comprados por terceiros. Tem alguns profissionais competentes, antigos, mas tem alguns profissionais que é complicado, né? Ô, Tadeu, pra fazer política e pra infelizmente, como o tempo passa rápido, mas a gente vai lhe trazer num debate aí qualquer saúde desse bem cedo, você passa a noite toda acordado e vem. Gravar isso. Pra gente poder encerrar aqui o nosso bate-papo, lamentando não poder aprofundar vários aspectos, mas teremos oportunidade. E o futuro? O que é que você espera? O que é que você planeja para Tadeu, para JTP e que tipo de perspectivas você tem para publicidade aqui na nossa cidade, no nosso estado e no país? Rapaz, o futuro é complicado, porque como você falou anteriormente, você falou numa vertente voltada à parte de redes sociais. Isso. E hoje tem muita gente de redes sociais se vendendo bem e que não dá resultado. E existe um mito muito grande em relação às redes sociais, que todo mundo diz que redes sociais é de graça. E não existe nada de graça, pelo amor de Deus. Você acha que a empresa como a Google, que vale não sei quantos trilhões de dólares, é de graça? Não tem isso, certo? Aí chega algumas pessoas, pegam a rede social, compram um bocado de acesso daquelas coisas que tem, aí diz que tem 10 mil seguidores. Tem um cara em Campina Grande que ele tem 120 mil seguidores, eu não quero citar, mas Campina tem 400 mil habitantes, bicho. Se o cara tiver 120 mil seguidores, ele é um ninja, né? Não há possibilidade. Aí chega conversando, aí quando você vai olhar o resultado de 120 mil seguidores, quando ele bota uma notícia, ele tem 5 curtidas, pelo amor de Deus. É muito engano. E o cliente, como ele não é preparado para isso, ele pensa que isso é real.
E eu acredito que devem brincar para o cliente, como se fazia antigamente aquele povo dos vendedores, depois eu conto essas histórias, deve mandar umas 10 pessoas ir na loja do cabo e dizer que viu o comercial dele na rede social e o cara achar que funcionou. Vai lá, eu venho na rede social que o senhor está vendendo esse copo. Aí daqui a meia hora chega, eu vi que o senhor estava vendendo esse caneca. Aí o cabo de porra, funciona. Só que ninguém compra nada, mas dá um fluxo que dá uma ideia de que, mas para eu investir X, com uma quantia pequena, e o pessoal procurou o produto que foi usado na rede social. Eu tenho muita dúvida nisso. Como também você sabe que existe uma série de pessoas que trabalham em faculdades que eles se ajudam, né? Isso, exatamente. Eu repercuto o teu, tu repercuto o teu, tu repercuto o teu. Quando chega 100, ele consegue fazer um ciclo danado, o cara se vê em todo canto, mas é tudo uma história de uma panelinha. Abre o olho, viu? José Tadeu Pereira, muito obrigado pela participação no Jornal do Meio Dia. Um abraço, boa sorte pra vocês e não me acorde de 6h30, não. Vamos fazer outra banguela. Vamos dar prosseguimento mais nessa hora. Deixa eu só fazer um registro aqui. O Agnes Silva, lá da agência Speed Turismo, tá aqui registrando uma linda história da JTP, tendo que mudar o nome para JJP, em homenagem à esposa. Meu amigo, registrar também aqui que o nosso colega jornalista Giovanni Santos dizendo que passou no posto Fechini, nas Malvinas, os frentistas ouvindo o Jornal do Meio Dia. Um abraço para todos os frentistas na audiência da Campina FM. Um abraço para o Giovanni. Olha aí, o futuro. O próximo. Eu vou pensar no seu caso. Tadeu, muito obrigado. Pensando em botar outra empresa, vou colocar JJ, como é? JJP. Tá bom, obrigado, boa sorte e desculpa aí a sinceridade em algumas coisas, muitas vezes eu me extrapolo. Mas é a verdade, né? Infelizmente a gente não pode viver num mundo de faz de conta, não. Como muita gente aí fica querendo trabalhar, parabéns, pela sua trajetória, pela sua história. Enganando o cliente. A grande verdade é essa: o cliente ele não tem a obrigação de entender disso. E qualquer um que se chega com uma boa conversa, ele pensa e pega o conto da fada. Boa sorte para vocês. Você conheceu um pouquinho mais da história da JTP Publicidade no Mercado Campina Entrevista. 12h42. Para ficar bem informado sobre o que acontece no mundo dos negócios, você já sabe. Mercado Campina, um jeito simples de tratar a economia.